Saúde e paz, amados irmãos e amadas irmãs, congregados aqui neste dia do Senhor, na Catedral Cristo Rei em construção, a Igreja Mãe da amada Arquidiocese de Belo Horizonte, Igreja no seu ano jubilar de 100 anos, votos que estendo a todos aqueles que acompanham-nos de suas casas, de longe e de perto, pelas ondas da Rádio América e pela TV Horizonte, a rádio e a TV da padroeira do nosso estado de Minas Gerais e da nossa arquidiocese. Este dia do Senhor de hoje, aqui na Catedral, se reveste de especialidades. Por isso aqui nós estamos recebendo os irmãos religiosos da Congregação dos Sagrados Corações, a congregação à qual pertence o bem-aventurado Padre Eustáquio, Padre Provincial, Padre Reitor do Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz, devotos e devotas que vieram para esta celebração, e a presença muito querida de Dom Luiz Mancilha Vilela, que também é membro desta congregação, arcebispo emérito de Vitória no Espírito Santo. Essa especialidade se dá pela ação de graças que nós, padres, diáconos, seminaristas, religiosos, religiosas, devotos e devotas, damos pelos 15 anos da beatificação do bem-aventurado Padre Eustáquio, acontecida no dia 16 de junho de 2006, numa grande festa no Mineirão, quando se realizou mais uma torcida de Deus. Essa memória reaviva em nós a gratidão por esse dom bonito de alguém tão especial, o missionário da saúde e da paz. Hoje, ao lado dele, colocamos também neste dia 13 de junho a figura de Santo Antônio de Pádua. Assim reverenciamos e somos ajudados a compreender as lições bonitas que a palavra de Deus nos traz, olhando Santo Antônio e o bem-aventurado Padre Eustáquio. Somos chamados a nos perguntar, na ação de graças por estes 15 anos da beatificação do Padre Eustáquio, a nos perguntar qual é o segredo da santidade de vida. Qual é o segredo de Antônio de Pádua com seus milagres? Qual é o segredo dos milagres do bem-aventurado Padre Eustáquio? Responder esta pergunta significa, amados e amadas de Deus, traçar um caminho para a nossa própria vida. Estes dois santos admiráveis de nossa igreja, de épocas diferentes, nos ensinam com a sua vida esse segredo que precisamos aprender. Aprender um segredo não por mágica, aprender esse segredo para qualificar a nossa vida e fazer da nossa vida como eles fizeram de suas vidas um dom. Um dom para os outros, mas também um dom para nós mesmos na alegria de saber viver. O missionário da saúde e da paz, tão próximo de nós, com tantas histórias, tendo estado na vida de tantas famílias que conhecemos, na vida de nossa igreja particular, na vida da congregação, é na verdade uma escola de ensinamentos. Basta lembrar o que é muito importante, eu aprendi desde aquele dia da beatificação, nunca mais cumprimento a ninguém senão dizendo saúde e paz. E desejaria que todos assim o fizessem, e muitos fazem. Porque ao desejar saúde e paz, nós não estamos dizendo uma fórmula qualquer. São votos e preces. Duas colunas fundamentais para o sustento de nossa vida.
Se nos faltar a paz e nos faltar a saúde, a vida se torna um verdadeiro caos. E nós estamos experimentando o desafio enorme do comprometimento da saúde pública, da nossa saúde, em razão da pandemia da Covid-19. Estamos aqui no Brasil nos aproximando de mais de 500 mil vítimas, de famílias enlutadas, desafiados ainda a cuidar com um novo estilo de vida, a colocar no centro de nossa vida a fundamental importância da saúde, sem a qual o caminho se torna muito pesado. Ao lado da saúde, a paz, que o missionário da saúde e da paz nos ensinou a querer. Porque tendo paz e saúde, temos a força necessária, a sabedoria indispensável para conduzir a nossa vida. Daí a importância grande do Santuário Arquidiocesano da Saúde e da Paz, que é um grande dom para a nossa igreja, com a presença dos padres dos Sagrados Corações, com os devotos, ministros, evangelizadores, para ser uma escola da saúde e da paz, nos convencendo desses dons preciosíssimos de que todos nós precisamos. Essa grandeza construída pelo bem-aventurado Padre Eustáquio se deu exatamente porque dentro dele se passou algo muito especial. E aqui, irmãos e irmãs, quero voltar à palavra de Deus do Evangelho de Marcos, quando nos narra, depois de colocar as parábolas que explicitam o que é o reino de Deus, tem um pequeno detalhe que eu queria chamar a atenção e compartilhar, quando diz assim: em particular, Jesus lhes contava o significado das parábolas. Parece à primeira vista que Jesus escondia para uns o significado das parábolas. Mas na verdade, quando o evangelista diz, em particular, Jesus lhes explicava tudo, é para dizer, há um algo que a gente, para entender, não basta a razão, que não pode faltar, porque não temos o direito de ser nunca, em qualquer circunstância, irracionais, porque comprometemos a saúde e comprometemos a paz. Quando o evangelista conta e faz esta anotação que Jesus ensinava tudo em particular, é para dizer, tem um algo que é muito íntimo, que precisa tocar o fundo de nossos corações, para nós termos condições de conduzir adequadamente a nossa vida, com a inteligência de que precisamos e no uso das aptidões que Deus nos concede ter. Trata-se de compreender a grandeza do mistério do amor de Deus, que silenciosamente trabalha e que tem a força de tudo conduzir. Por isso Jesus, ao falar do reino, fala do reino em parábolas, não faz explicitações especulativas, conceituais, mas para mostrar exatamente que nós temos que nos exercitar numa grande confiança em Deus. A semente que é plantada, conta-nos explicitando o que é o reino, ela germina, é pequena, se torna uma grande árvore, dia e noite, sem que a gente saiba qual é o segredo do que está acontecendo, sem o nosso domínio, exatamente para aprendermos que Deus é mais. E se não aprendermos que Deus é mais e que tudo conduz, o coração da gente hospeda facilmente soberba, orgulho, indiferença, disputa. E aí nós sentimos na nossa própria pele e na nossa vida as consequências nefastas de não experimentarmos pela contemplação e pela oração que Deus é quem tudo conduz. O profeta Ezequiel, ouvimos na primeira leitura, ajuda-nos a dizer exatamente
que a condução da vida e a sua grandeza, e para fazer de nós instrumentos como o bem-aventurado Eustáquio, Santo Antônio, nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós. Deixar a força da graça, como o apóstolo Paulo lembra, agir e fecundar no nosso coração. O profeta Ezequiel lembra o cedro, majestoso, alto, e Deus colhe dele um broto e o planta. E essa plantação que Deus faz se torna algo magnífico, majestoso também, e dá muitos frutos. Para dizer, a nossa vida não vai dar certo apenas pelos nossos cálculos. A nossa vida não irá adiante apenas porque queremos. A nossa vida não será frutuosa e bem exitosa apenas porque nós contamos com a nossa inteligência. A nossa vida será como um cedro majestoso dando fruto, ou como uma semente pequena que plantada brota e dá frutos, e que pode acolher as aves ao seu redor, na medida em que Deus conduz a nossa vida. É um exercício existencial, humano e espiritual, para nos fazer, irmãos e irmãs, dar conta de sermos uma presença mais efetiva, transformadora no coração do mundo, de tal modo que, se nós lançamos um olhar sobre os cenários da nossa vida, nós temos que reconhecer que nós não estamos sendo uma humanidade, uma sociedade competente para dar conta. Os descompassos existentes, as desigualdades sociais vergonhosas, tem gente passando fome, os descompassos na organização da nossa sociedade. A palavra de Deus hoje, o exemplo admirável do bem-aventurado Eustáquio e de Santo Antônio, nos remetem a cuidar do que está dentro de nós, para darmos conta de uma conduta que seja à altura de julgada ao final dos tempos, como lembra o apóstolo Paulo, receber o prêmio da salvação. Estamos no tempo em que temos que cuidar de muita coisa, nos debruçar sobre a vida. Precisamos nos debruçar sobre os enfermos para ajudá-los, sobre os caídos para levantá-los. Precisamos construir. Estamos aqui construindo uma catedral com a ajuda de todos, importante e fundamental, não apenas como uma construção, mas como um instrumento para servirmos mais e melhor. Precisamos mudar o tecido social do Brasil, precisamos mudar os descompassos políticos que nós estamos assistindo. Mas para termos a sabedoria adequada, a força indispensável, precisamos construir algo dentro de nós. Reconstruir o que está se passando dentro de cada um de nós, abrindo-nos para deixar Deus agir, pedindo que a sua graça nos transforme e nós possamos adquirir esta estatura bonita de um bem-aventurado Padre Eustáquio, que na sua missão fez tanto. Por isso o reverenciamos como missionário da saúde e da paz. Lembro aqui de Santo Antônio dizendo: mais importante do que palavras é cessá-las e fazer que falem as nossas obras. E para que nós nos tornemos capazes de obras admiráveis e que se perpetuam como a presença admirável do Padre Eustáquio, é preciso algo forte, fecundo, consolidado na interioridade de cada um de nós. Que a palavra nos interpele e o missionário da saúde e da paz nos inspire e o nosso caminho seja de dar muitos frutos, deixando-nos guiar pela força do amor de Deus. Amém.